Belchior. Para muita gente, esse nome já traz uma imagem pronta, né? Aquele menestrel, a voz meio melancólica, vinda lá do Ceará e que, de repente, conquistou o Brasil. Mas e se essa imagem for só a capa de um livro muito, mas muito mais complexo? E se por trás daquelas melodias que todo mundo conhece, existe todo um universo de referências, um projeto artístico pensado e, sabe, quase genial? Tá aí. Esse é o Belchior que todo mundo conhece, o autor do que virou quase um hino para uma geração, o tal rapaz latino-americano que era a cara da juventude dos anos 70, com todos aqueles sonhos, angústias, aquela identidade meio à margem. É a definição mais rápida, o resumo do artista. Só que, e se essa persona, essa imagem, fosse na verdade uma construção, uma das muitas máscaras de um artista que era muito maior do que parecia à primeira vista? É essa pergunta que vai guiar a gente aqui. Então, a primeira ideia que a gente precisa desafiar é justamente essa, a do artista que é puro instinto. Sabe aquela narrativa do rapaz que veio do interior? Muitas vezes ela acaba apagando toda a sofisticação intelectual que existia por trás da obra dele. A história é bem conhecida. Ele, junto com Fagner, Ednardo e outros, representou uma força de renovação gigante na MPB. Eles trouxeram um sotaque novo, um jeito de escrever, uma urgência que era única. Mas essa, na verdade, é só a primeira camada da história. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque por trás daquela voz tão familiar, existe quase que uma linguagem secreta. A ideia é que a música do Belchior funciona num nível mais profundo, usando um método artístico super complexo e totalmente de propósito para construir seus significados. O conceito principal para entender isso é a tal da polifonia. Pensa assim. Na música, polifonia é quando você tem várias melodias diferentes tocando juntas de forma independente. Já na literatura, como pensou o filósofo Bakhtin, é um texto onde várias vozes, várias consciências conversam entre si. O que o Belchior fez? Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é a grande sacada. Ouvir Belchior não é só ouvir a voz dele, é ouvir um debate, um diálogo com a cultura do mundo inteiro. As canções dele são verdadeiras encruzilhadas, onde um monte de vozes se encontra. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Se prepara porque é uma avalanche de exemplos que mostram o tamanho, a escala impressionante dessas referências. Vamos começar com um clássico absoluto. Quando ele canta sobre a divina comédia humana, ele não está só usando uma expressão bonita, não. Ele está trazendo para a música toda a jornada do Dante, pelo inferno, purgatório e paraíso, e aplicando isso à nossa própria vida. Agora, a gente muda completamente de universo. Da literatura clássica, a gente pula para a cultura pop mundial. Ao citar uma música dos Beatles na letra, Belchior está usando um código universal para falar sobre conflito de gerações, sobre a jovem que foge de casa buscando liberdade. E essa teia de referências vai ainda mais fundo. Essa citação, que é direta de Santo Agostinho, eleva a canção para um debate filosófico, até teológico, sobre amor e liberdade. Percebe a profundidade? Não é pouca coisa. E claro, não podia faltar a conexão com a tradição que talvez mais tenha influenciado ele musicalmente. Quando ele cita o provérbio "pedra que rola não cria limo", ele se conecta na hora com a linhagem dos cantores de folk rock americanos, tipo Bob Dylan, e assume para si essa imagem do andarilho, do cara que não cria raízes. O resultado disso tudo é um verdadeiro mapa cultural. Olha só. Na literatura, ele vai de Dante a Castro Alves, Fernando Pessoa. Na filosofia, Santo Agostinho. Na música internacional, tem Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones. E na música brasileira, ele dialoga com Caetano, com Roberto Carlos e até com Luiz Gonzaga. Ele conversava com todo mundo sem fronteiras. Então, a pergunta que fica é: por quê? Para que todo esse trabalho de costurar referências? Era só para mostrar que ele era culto? A resposta, na verdade, é bem mais interessante. Cada citação era como um tijolo na construção de uma identidade artística cheia de facetas. Ele não era um personagem só, ele era vários. Era o Goliardo da Idade Média, aquele estudante meio boêmio, contestador. Era o dandy, o intelectual elegante, mas rebelde. E, claro, era o jovem, a voz que todo mundo reconhece. Ele usava as vozes dos outros para criar sua própria voz, que era única e super complexa. Mas olha, essa complexidade toda não parava só nas letras, não. A visão do Belchior era total, pegava cada pedacinho da produção artística dele. Existe um termo que os estudiosos usam para isso, que é gestos enunciativos. É um jeito chique de dizer que, pro Belchior, tudo comunicava alguma coisa.
A letra, a melodia, a capa do disco, o jeito que ele se vestisse e portava no palco, tudo isso era parte da mesma mensagem, estava tudo conectado. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Belchior também era artista plástico. Ele desenhava, pintava, chegou até a fazer exposições. Várias capas de álbuns dele, como a do clássico Alucinação, foram feitas por ele mesmo. A visão dele já era multimídia muito antes desse termo virar moda. E aí a gente chega no legado. O que fica dessa abordagem artística tão única, tão complexa? Qual o impacto do Belchior que dura até hoje? A obra dele se torna um convite para explorar. Cada música é um ponto de partida, um link que te leva para um poeta, um filósofo, outra canção. Ouvir Belchior é como navegar numa internet de arte e conhecimento, um mapa cultural que continua super relevante e fascinante. E o mais genial, ou talvez irônico, é que ele mesmo nos deu a chave para entender por que ele continua tão atual. Com esse verso aqui, tão poderoso, ele mostrava que estava sempre olhando para trás, mas não para repetir. Era para ressignificar, para criar algo novo a partir do que já existia. E é por isso que a obra dele simplesmente não envelhece. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Belchior nos ensina a ouvir de um jeito diferente. E nos faz perguntar: o que acontece quando a gente passa a escutar não apenas a uma canção, mas através dela, enxergando todos os mundos que ela tem dentro? Talvez essa seja a maior lição que ele deixou.